São aves. Vamos começar o nosso culto de aniversário do corpo diaconal e pastoral da Igreja Batista do Jordão, com a programação que está ali. E vamos começar por mim. Romper as fileiras
vamos continuar o nosso culto. Convidar o diácono Roberto para fazer a leitura aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Então, como os irmãos já ouviram, leitura bíblica no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Amém? Todos acharam? Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Que Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e convidar o diácono Manuel para fazer a oração de gratidão. Convidamos o diácono Manuel para fazer a oração de gratidão. Nosso Deus, nosso Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, na tua casa de oração, tendo esse privilégio, Deus. Nós que somos teus servos, nos abençoe os nossos visitantes que vieram à tua casa, Deus. Então, nós te agradecemos por este culto de gratidão a ti, ó Deus, pelo aniversário do corpo dos ministérios pastoral e diaconal da tua igreja, Deus. Abençoa cada um dos teus servos. Abençoa aqueles que vão ser consagrados nesta noite, Deus. Põe no coração de cada um, Deus, a gratidão que eles têm a ti, Deus. Amém. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos em tudo, em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Vamos louvar o hino 411 do nosso canto cristão. Convidamos o nosso ministro Jair para cá. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos somente a Deus louvar. Cantemos. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e festivo dia, vem, vem, o que
glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui, que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos nós com alegria neste grande e festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Vamos ter uma música pelo coral da igreja.
convidamos Davi para fazer um piano e convidamos 2 diáconos, chamar Roberto com Valquíria, vamos ter um ofertório e Davi no instrumento. Ofertório, eu trouxe dízimo, oferta, tá. Ficamos de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. Nosso Deus, queremos te agradecer a oportunidade que estamos aqui na tua casa de oração. Agradeço o nosso país, que é um país livre, onde a tua palavra é pregada na televisão, através do templo, da tua casa de oração, nas ruas, na evangelização pessoal. Agradeço por essa oportunidade. Enquanto o país aí é tão difícil falar de Jesus, mas molda o coração dessas autoridades. Queremos te agradecer também pelo aniversário do corpo diaconal e pastoral desta igreja, Primeira Igreja Batista do Jordão. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Peço pelo pregador dessa noite, que ele fale da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos ouvir os diáconos e diaconisa. Vamos cantar o hino oficial dos diáconos. Aqueles diáconos que são de outra igreja, se estiver presente, quiser vir, pode vir.
letra desse hino. Hoje ele é um pastor, né? Pastor da Igreja Batista Evangélica do Pina, pastor Israel Guerra. Ele foi diácono, fez esse hino maravilhoso. Hoje ele é pastor numa igreja batista. Vamos continuar no nosso. Convidamos a nossa irmã Betânia para fazer uma parte musical. Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom estar aqui na presença do Senhor, junto com todos os irmãos, agradecendo ao Senhor pelos ministérios diaconal e pastoral. E que nós possamos ter como exemplo o servir ao Senhor. Então vamos louvar. O que o Senhor colocou em nossas mãos, que nós possamos realizar com alegria e dizer: esse é aqui, Senhor. Tenho uma tarefa a cumprir. Já determinei em meu coração. Tenho muros para reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor segundo a boa mão do meu Senhor. Amém. Ele está conosco, Ele nos capacita para realizar. Tenho uma tarefa a cumprir. Já determinei em meu coração. Tenho muros para reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir
passar a palavra ao presidente do conselho, Diácono Cláudio, para a continuação do conselho. Graças a Deus, irmãos. Amém. Nesse momento gostaríamos, nesse momento de retorno, né? Gostaríamos de chamar o diácono Francisco Meira para que ele possa ler a ata e assim aqueles que não puderam vir de tarde saber o que foi que aconteceu nessa tarde. Amém? Amém. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Vou ler a ata do concílio extraordinário realizado nessa igreja. Concílio extraordinário realizado na primeira Igreja Batista do Jordão, realizado no dia 23 de julho de 2022, às 15 horas e 5 minutos. Foi feita a abertura pelo diácono Josias Ferreira de Santana, o mesmo louvor, o hino 410 do cantor cristão, no serviço do meu rei. Em seguida, o mesmo fez uma leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 6 do capítulo 1 a 7. Após a leitura, o mesmo trouxe uma breve reflexão e em seguida fez uma oração. Após a oração, passou a palavra para o presidente da Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco, o diácono Cláudio Félix de Lima. O mesmo convidou o presidente da Associação de Diáconos Batista do Brasil, o diácono Jorge Souza, e o diácono Francisco Pereira da Silva Filho, esse que vos fala, para compor a mesa, ficando o diácono Cláudio Félix de Lima como presidente, o diácono Jorge Souza como examinador e o diácono Francisco Pereira da Silva Filho como secretário, onde, após a formação da mesa, foi feito um pedido e uma proposta de apoio para a abertura do concílio. Foi proposto e apoiado pela igreja local. Em seguida, o examinador, o diácono Jorge de Souza, deu uma palavra para os candidatos não se sentissem nervosos, que o mesmo não estava ali para reprovar, e sim para ajudar os diáconos que fossem, para ajudar os diáconos, no que fosse possível. Após a palavra, o mesmo pediu para que os candidatos se apresentassem falando seus nomes, tempo de conversão e de igreja. Os candidatos apresentados foram Edith Aurelina da Silva Souto Maior, Odília Rosália de Lucena, Valquíria Bernardo de Lucena, Roberto Ferreira da Silva, Joséildo Souto Maior, Tereza Cristina Martins de Santana, Heleno Américo Borges. Após a apresentação, o diácono Jorge Souza começou a fazer as perguntas pertinentes aos candidatos ao ministério diaconal. Todos os candidatos foram sucintos em suas respostas. Após a sabatina de perguntas, o examinador, diácono Jorge Souza, se deu por satisfeito, passando a palavra para o presidente da mesa, o diácono Cláudio Félix de Lima, que também se deu por satisfeito com a resposta dos candidatos. Em seguida, perguntou se algum diácono queria fazer alguma pergunta ou exclamação.
o diácono Josias Ferreira de Santana deu uma palavra de agradecimento a Deus pela vida dos novos candidatos ao ministério diaconal da igreja, e que os novos candidatos ao ministério viriam para somar e ajudar nos serviços e ao vosso pastor. Em seguida foi passado a palavra para o presidente da mesa, o diácono Cláudio Félix de Lima, onde o mesmo se deu por satisfeito, onde convidou uma comissão de diáconos e pastor junto com a mesa para uma avaliação dos candidatos. Após a avaliação, o examinador trouxe a resposta que todos os candidatos foram aprovados em unânime, onde em seguida foi encerrado com oração pelo presidente da mesa, o diácono Cláudio Félix de Lima. Amém? Os irmãos, desculpe uma falha na leitura, porque eu estou sem óculos. Meu filho passou por cima dos meus óculos com o carro e eu estou sem óculos, preciso ir ao médico fazer novos óculos. O óculos foi atropelado. Mas, meus queridos irmãos, chegamos num momento tão esperado por todos os novos diáconos, que é o momento da consagração. Momento esse que a oração será feita pelo nosso pastor Gilmar, o qual eu convido nesse momento, bem como todos os candidatos. Convidamos todos os diáconos de outra igreja para vir para a oração de consagração. Diácono e diaconisa pode vir para a oração de consagração. Se quiser ficar no joelho, pode ficar no joelho. E poder. Se não puder, não tem problema nenhum. Tu vai fazer. Convido a toda a igreja a se colocar de pé e todos com a mão direita em direção aos candidatos. Neste momento estaremos orando por cada um deles. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, por este momento, recordando o que os apóstolos fizeram através da imposição de mãos para aqueles 7 diáconos, conforme está escrito em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Portanto, nosso Deus, que cada um desses diáconos, eles sirvam de conformidade com a Tua palavra, de conformidade com a Tua vontade. Em nome da primeira igreja batista do Jordão, nós agradecemos por este momento histórico que estamos aqui, realizando este culto de gratidão e ao mesmo tempo de consagração de novos diáconos para o serviço nesta igreja e também a outras pessoas aonde cada um deles possa ser útil. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do diácono Cláudio, o presidente da Associação dos Diáconos Batista de Pernambuco. Te agradecemos pela vida do diácono Jorge, presidente da Associação dos Diáconos Batista do Brasil. Ajuda, ó Deus, continuas abençoando estes teus servos na missão importante de dirigir estas associações, um a nível estadual e outro a nível nacional. Que nós possamos também, como ministros teus, como membros de igreja, ajudar cada um dos diáconos, ajudando esse ministério tão importante e significativo na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E pedimos, ó Deus, pela continuidade deste culto, pela mensagem que será transmitida deste púlpito, e que o diácono Jorge, aquilo que tu colocaste no coração do teu servo, tenha lugar em nossas mentes e em nossos corações, e quando sairmos daqui, possamos ter aprendido mais alguma coisa a respeito da tua vontade. Te agradecemos, ó Deus, pelos visitantes evangélicos de outras igrejas e que estão participando deste culto, assim como também visitantes que ainda não tiveram uma experiência pessoal com o teu Filho Jesus Cristo. E no término deste culto, leva-nos em paz para os nossos lares. Tudo isso nós te oramos, não que sejamos merecedores de coisa alguma, mas nos méritos do teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para todo o sempre. Amém. Podeis assentar. Vamos aqui entregar o certificado aos novos diáconos, que são a Associação dos Diáconos. Todo diácono, ele recebe, quando é consagrado em uma igreja batista, recebe um certificado, como foi consagrado, examinado pela Associação dos Diáconos do Estado de Pernambuco. Você, diácono, que não é sócio da associação, precisa ser sócio da associação, que é a Associação dos Diáconos. É uma associação que trabalha para o benefício dos diáconos, e os diáconos ajudam bastante aquele lá do ancião, que é casa organizada por um pastor e mantida pelos diáconos. Você, diácono, ajude a associação. Vamos chamar irmão Heleno, chamamos a família do irmão Heleno para entregar o certificado. Aqui diz: Associação dos Diáconos Batistas do Estado de Pernambuco, certificado de consagração ao ministério diaconal. Então, todo diácono recebe um certificado. Chamamos Roberto Ferreira da Silva. E vai. Pode ser Jean entregar o certificado. Pai de Roberto está sendo convidado para entregar o certificado. Pai de Roberto. Vê. Convidamos Joseildo Souto Maior. Convidamos alguém da família. Convidamos Tereza Cristina Martins de Santana para receber seu certificado. A pessoa Tereza. Fátima, a irmã de Tereza, vai entregar. Chamamos Jeane para receber seu certificado. O esposo, acho que a irmã Damiana vai entregar.
Diaconisa e diaconisa. Edith, quem vai entregar ali, Edith, acho que é um neto dela, parece. E chamamos Valquíria também, para receber seu certificado. Valquíria que vai entregar a filha que vai entregar. Então, novos candidatos são diáconos agora, né? De uma igreja batista. Agora, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. E louvamos a Deus. Aqui fizemos essa consagração, concílio. E também a mensagem também é importante, né? Os louvores também é importante. As duas coisas juntas são importantes. Tanto a música como a mensagem falada. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer a oportunidade, mais uma vez que estamos na tua casa de oração. Ser agora com o pregador dessa noite, que ele fale de ti, Senhor. Falando da tua palavra, falando da salvação eterna que só Jesus Cristo pode dar ao ser humano. Ajuda cada um de nós, perdoa os nossos pecados. Quando terminar, leva em paz para as nossas casas, livra de tudo que é mal, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar e passo a palavra ao pregador, que é o nosso amigo em Cristo, Jorge de Souza. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu, ao estar chegando a esse púlpito, eu comecei a sorrir, porque a minha estatura, pastor, para esse púlpito é um pouco reduzida. Aqui a pessoa tem que ser um pouquinho grande. Aqui esconde de verdade o mensageiro, né? O mensageiro pode tremer vontade aqui que ninguém vai nem perceber, né? É a vantagem, né? É uma vantagem. Nós temos pregado em alguns lugares aí que o púlpito é vazado, né? E as pessoas veem tudo, o corpo do palestrante, do mensageiro. Se ele estiver tremendo, todo mundo vai perceber que ele está tremendo. Aqui, pelo menos, eu apoio minha mão aqui, ó. Ninguém está vendo coisa nenhuma e eu posso tremer à vontade. A Bíblia diz: todos tremam e temam o Senhor. Queridos, é um privilégio, então, poder participar desse momento tão importante na vida da igreja. Eu tenho uma caminhada muito boa com relação ao ministério diaconal e participado diversas vezes desses mesmos momentos em igrejas diferentes. Nessa igreja eu já participei mais de uma vez, né? Tive outras oportunidades também de estar em momentos de concílio e consagração, e para mim foi algo maravilhoso, de sorte que hoje também é algo marcante na minha vida estar retornando a essa igreja. Agradecer ao pastor Gilmar aí, que tem a confiança de então nos conceder o púlpito para nós estarmos trazendo a mensagem de Deus. E eu estava ali e fui rapidamente perguntar ao pastor Gilmar, porque eu senti a ausência de algumas pessoas na igreja que eu conheço, né? E eu disse: cadê o Adelso? O Adelso Tavares, eu não estou vendo. Aí fui perguntar pelo Adelso, e depois pelo outro, e aí eu estava relembrando, Davi, que a viagem que a gente fez foi para Junco do Livramento.
aonde Karen cantou, né? Ela cantou com você, cantou lá, aquela viagem evangelística que nós fizemos lá em Vertente. Essa igreja, irmãos, ela é muito participativa. Ela tem se envolvido ao máximo com a Associação dos Diáconos de Pernambuco e com a denominação batista. Então, tem história. Aqui eu tenho os amigos, Manuel Joaquim, Damiana, a família dessa é grande, viu, irmão? A Betânia canta demais, que coisa linda, né? Que maravilha, louvado seja Deus. E aqui temos amigos, aqui vocês têm pessoas que servem por excelência, pastor, viu? De verdade, servem por excelência. Nós ficamos observando a diaconisa Ivone, e é um cuidado tremendo. Desde que eu cheguei, ela quer cuidar de mim. Desde que eu cheguei, me dê sua bolsa, me dê o seu capacete, onde é que eu fique à vontade. Se eu quero uns sucos, calma, minha filha, eu estou tudo bem. Um cuidado tremendo. Eu cheguei agora há pouco, a senhora vá direto para ali, porque o senhor vai fazer uma refeição. Eu disse, não, vamos para o culto. Eu disse, não, vai para a refeição. Isso é um zelo tremendo. Então, essa igreja, os diáconos aqui, diaconisa, são pessoas envolvidas de verdade no ministério, na denominação, na nossa convenção, na nossa associação, de sorte que o meu desejo é que os 7, número até interessante, né? Os 7 que hoje já foram consagrados, eu não posso dizer candidatos, porque não são candidatos, são diáconos e diaconisas consagrados ao ministério diaconal. Então são os mais novos diáconos dessa igreja. Dê então continuidade, ele continue assim se envolvendo com os trabalhos da igreja, com o trabalho da convenção, da associação, se envolvendo ainda mais. Estou te vendo aqui, Fátima, cantar. Ali eu senti porque Fátima não veio cantar, viu? Fátima não veio cantar, não. Eu olhei assim, rapaz, veio cantar o hino dos diáconos, mas Fátima não veio. Eu disse, rapaz, por que Fátima não veio? Eu sou atento, eu fico olhando as coisas. Mas, queridos irmãos, nós vamos hoje investir um tempo. Vamos investir um tempo aqui na leitura da palavra de Deus, que é um texto do Novo Testamento que fala sobre ambos ministérios, sobre os dois ministérios, sobre os dois oficiais da Igreja Batista. Em pergunta de concílio, né? Quantos oficiais temos na Igreja Batista e quais são? E os irmãos hoje responderam aí afiadíssimo, rapaz, quem não veio à tarde perdeu de verdade de ver aqui os irmãos darem uma aula de respostas, viu? Responderam a contento, satisfatoriamente, e a tranquilidade. O pessoal estava tranquilo? Mais ou menos, mas ficaram bem tranquilos na hora da notícia. Até agora ali, quando dava antes de começar o culto, rapaz, o Heleno disse, eu quase que eu lhe pego. É isso, Heleno? Ainda é amigo, rapaz. Esse ali foi só brincadeirinha. Mas, queridos, 1 Timóteo no capítulo 3, iremos ler esse capítulo todo. Eu nunca li esse capítulo todo numa mensagem. Geralmente eu vou a partir do versículo 8 em diante. Da sorte, hoje nós vamos então ler ele a partir do versículo 1 e iremos concluí-lo com o versículo 16. Os irmãos podem continuar sentados, porém reverentes, acompanhem a leitura ou então leiam nas suas Bíblias também. A palavra de Deus diz, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.
Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensível, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois o que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Que o Senhor aplique no meu coração e nos vossos corações a leitura feita. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido sempre será o seu nome. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder te servir, Senhor. Te agradecemos por essa reunião do teu povo, e aqui juntos estamos para te agradecer. Te agradecer porque o Senhor, ó Deus, chamou uns para pastores, outros para diáconos, e nós entendemos a tua presciência, ó Deus, entendemos que o Senhor é sabedor de todas as coisas, o Senhor conhece a limitação de todos, e o Senhor sabe justamente quem deve ocupar cada área da sua igreja. Te agradecemos, Pai, por esse momento riquíssimo, e te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha total liberdade, teu Espírito Santo, de falar aos nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por mim e por essa igreja. Eu oro junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu hoje à tarde, após sair de minha casa, eu disse para algumas pessoas qual seria a jornada de hoje, e a minha proposta, louvado seja Deus, que está sendo cumprida. Eu saí da minha casa com o desejo de chegar a essa igreja, então de colaborar com o concílio à vista dos ministérios diaconal dessa igreja, e então em ato contínuo seguir para a Igreja Batista Lagoa Encantada, também contribuir ali para o concílio com vista ao ministério diaconal, e logo em seguida seguir para a Igreja Batista da Lagoa, lá na Lagoa do Araçá, para também contribuir com o concílio para o ministério diaconal, e sim, quando terminasse, para seguir para cá para trazer a mensagem de Deus. E Deus foi bondoso comigo, que Ele permitiu tudo isso acontecer. Quando verdadeiramente você tem um coração na obra do Senhor, as coisas acontecem. Quando verdadeiramente você visualiza quem lhe chamou, quando você tem convicção de quem lhe arregimentou, as coisas tendem a dar certo. Talvez ao seu olhar não esteja certo, mas o olhar de Deus está correto. Porque muitas vezes o seu olhar é um olhar diferenciado do olhar de Deus. Mas tenha certeza que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós lemos um texto no capítulo 3, que então o apóstolo Paulo faz uma menção, faz deste escrito totalmente inspirado por Deus, para deixar registrado para Timóteo. E então eu posso afirmar que essa ideia, essa vontade, essa inspiração de escrever essa palavra chegou até os dias atuais. Falou para Timóteo, falou para a igreja, falou no passado e continua repercutindo e falando até hoje.
E eu não sei se os irmãos atentaram para a leitura ou se outrora, em tempos outrora lá atrás, já fizeram essa leitura e leram esse texto pausadamente. Já olharam com muita atenção esse texto, porque ele é deveras inspirado por Deus. Mas também ele é muito exigente. É um texto de muita exigência. É um texto onde nós vamos encontrar o apóstolo, então, falando como deveria ser a vida dos oficiais da Igreja Batista. E por que eu disse Igreja Batista? Porque é onde trabalhamos com os dois oficiais, pastores e diáconos. Em outras linhas denominacionais existem outros oficiais, mas como estamos no meio batista e trabalhando com esses dois oficiais, então os pastores e os diáconos que estão nesse texto, é ali que tem as orientações, as qualificações, o registro dos requisitos, atributos que era necessário que essas pessoas tivessem. Mas primeiramente, no início de tudo, o apóstolo Paulo começa dizendo que diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira, almeja, deseja o episcopado, excelente obra almeja. Ele falou então para os pastores, para os bispos, para os pastores, para episcopos, e diz: olha, vocês que têm um chamado diferenciado, um chamado para ministrar a palavra do Senhor. Ele diz então que é fiel à palavra. Mas verdadeiramente, irmãos, a Bíblia ela deixa registrado que cada um na igreja tem um chamado. Olha, se você está aqui neste dia de hoje, ou se você vai ver essa mensagem em tempo, outro momento, tenha certeza absoluta que todos que estão na casa do Senhor, todos que genuinamente se convertem, entregam sua vida ao Senhor, têm um chamado. Resta a cada um descobrir qual é o seu chamado. Hoje nós estamos falando dos chamados ao ministério pastoral e do chamado ao ministério diaconal. O termo vocare, que vem do latim, significa chamar. E quando nós pensamos em chamado, nós voltamos um pouco para o Antigo Testamento e encontramos no capítulo 6 do livro de Isaías um chamado especial. Todos nós temos um chamado especial. O Senhor fala diretamente conosco. O Senhor fala tremendamente conosco. O Senhor diz então como deve ser, aonde você deve trabalhar, como você deve trabalhar. O que é necessário é que nós, Igreja de Cristo, estejamos com o ouvido atentos, estejamos com o coração quebrantados, estejamos prontos para ouvir de Deus o que Ele quer de nós. Então o Isaías, ele ouviu de Deus um chamado, e estava ali uma carência de alguém, e Deus chama Isaías num momento particular. Isaías colocou diante de Deus as dificuldades. Eu estou narrando o capítulo 6 e estou indo do versículo 1 até o versículo 8. E Isaías coloca diante do Senhor uma dificuldade, e nós somos expertos em colocar dificuldades, colocar barreiras para não realizar alguma coisa. O Senhor nos chama para realizar, e muitas vezes nós colocamos dificuldades para realizar as tarefas que o Senhor coloca em nossas mãos. E o Senhor chama Isaías e diz: olha, Senhor, muito bem. Primeiro ele já ficou aflito, ficou aperreado, porque viu então o templo enchendo de fumaça, e viu o anjo voando com as 6 asas. Então ele disse: eita, agora foi ruim. Eu vi o Senhor e vou perecer. E o Senhor acalma Isaías, não é bem assim. Então o Senhor faz um convite para Isaías, e Isaías coloca a desculpa como um bom brasileiro. Isaías não era brasileiro não, mas o brasileiro é bom de dar desculpa. É bom dar desculpa. Vamos fazer evangelismo aí.
entra no poço, porque vai ter tal coisa. Então vamos fazer aquela coisa que está tão difícil. Olha, irmão, você tem chamado para lá, trabalhar com as crianças. Ixi, eu não tenho tanta paciência. Pois é, o povo de Deus, ele tem uma habilidade tão grande da desculpa, rapaz. E assim foi, Isaías, ele disse, então, olha, Senhor, eu tenho uma dificuldade, porque eu sou um homem de lábios impuros, e estou no meio de pessoas de impuros lábios. Mas o Senhor é o que chama, é o que prepara, é o que capacita, e é o que traz a consagração. O Senhor chamou, ele se responsabiliza. Assim ele fez com Isaías. Então ele disse, olha, Isaías, se todo o problema foi esse, vamos resolver agora. O anjo providencia tenaz, pega uma brasa no altar, toca os lábios de Isaías e purifica os lábios de Isaías. Pronto, Isaías, está resolvido. Eu preciso de alguém para cumprir a missão. Quem eu enviarei? Isaías, então, fechando o versículo 8, ele responde, envia a mim. Eu vou, porque eu entendi que o chamado é meu. O Senhor me chamou. Então nessa noite entenda que o pastor Gilmar, ele teve o chamado para o ministério pastoral há 41 anos atrás, pastor, foi? Há 41 anos atrás, que os caras dele são pastores de idade. Quando ele disse faz 41, porque eu preguei aqui tempos outrora, mas eu não lembrava mais não, era o tempo, né? Ele disse 41 anos, eu só tinha 10 anos. Eu só tinha 10 anos, misericórdia, não sabia de nada. Nem conhecia Jesus, que eu demorei um pouquinho para me entregar, eu fui duro, viu? Eu fui duro. Eu fui um daqueles que perseguiu a igreja. Eu persegui crente, persegui a igreja, e hoje eu estou aqui servindo a igreja, né? Quando Deus chama, ninguém escapa. Preste atenção. Então, todos temos chamado. Então escuta no teu coração. Se você ainda não entendeu, se você ainda não descobriu, conversa com Deus, Ele vai dizer qual é o seu chamado. Mas tenha certeza que todos aqui têm o chamado. Então o Senhor chamou o pastor Gilmar para estar pastoreando. E louvado seja Deus, sempre aqui, né, pastor? Foi sempre aqui? Sempre aqui. Rapaz, que sonho, né? Que maravilha. Eu acho que todo pastor sonha nisso, de pastorear uma única igreja, ficar lá todo o tempo, olha. Que maravilha. Mas também nós temos o outro ministro, então o outro oficial da Igreja Batista, que também é chamado de Deus. Quando você lê Atos capítulo 6, no versículo 3, então os apóstolos, então o doutor Lucas escrevendo, o evangelista Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, ele então relata a partir do versículo 3, mas irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste importante negócio. A responsabilidade recaiu sobre a igreja, sobre a liderança, para poder escolher o segundo oficial da igreja. Mas a escolha tem que ser feita segundo a vontade de Deus. A escolha tem que ser feita não segundo o coração do homem, que é enganoso, segundo o Jeremias diz no capítulo 19, que o coração do homem é enganoso, mas o coração de Deus não se engana. Então a escolha que a igreja tem que fazer tem que ser segundo a vontade de Deus. Quando estamos lendo Jeremias, que a igreja está clamando, então pedindo pastor, aí o Senhor diz lá em Jeremias assim, olha, dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Por que ele diz isso? Porque no meio da igreja, o ser humano, o homem e a mulher tem coração enganoso, e muitas vezes inclina para fazer uma tendência de uma escolha, e a escolha não é bem sucedida. É por isso que todas as escolhas que temos que fazer tem que ser segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Então os diáconos foram escolhidos e começamos ali o ministério diaconal, de sorte que sim, ali teríamos diáconos no exercício, porém, contudo, todavia, nós vamos encontrar ali o termo, o nome, diáconos, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, assim como nós lemos.
Mas eu queria voltar a atenção dos irmãos, assim como a minha também volta, para o grau de exigência para aqueles que querem, que almejam o episcopado. E aí quando chega no versículo 8, quando ele diz semelhantemente quanto aos diáconos, ou então quando ele chega no versículo 11, ele diz da mesma sorte quanto às mulheres. E aí o autor, o escritor, ele dá um ato de continuidade no texto que iniciou-se lá no versículo 2, falando para episcopos. Já pararam para observar o grau de exigência de quem quer servir na igreja como oficial? Bom, deixa eu dizer para os irmãos e acalmar o coração dos oficiais, né, pastor? Que na verdade, todo crente, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, é importante que observe essas orientações e cumpra, independente de ter chamado pastoral ou diaconal, mas siga, porque fazendo isso você com certeza estará alegrando o coração de Deus, estará trilhando o caminho reto e chegará sim um dia na presença do Senhor. Quando ele fala das exigências, eu digo que o padrão de Jesus Cristo é altamente elevado. Servir a Jesus Cristo, por mais simples que pareça, exige de quem quer servi-lo verdadeiramente uma vida de integridade. Até podemos, até conseguimos enganar as pessoas, até conseguimos. E eu digo para vocês que em momentos de concílio eu já fui enganado. Mas Deus ninguém engana. É por isso que eu sempre digo que tenho o maior cuidado do mundo. Tenham zelo, tenham respeito, tenham muito cuidado com o que você está almejando na casa do Senhor. Tenham muito cuidado quando colocam-se à disposição para servir. Claro que temos que servir, sim, mas quando você diz eu quero servir, junto com isso vem uma grande responsabilidade. Nós estamos aqui juntos para agradecer a Deus pelo ministério pastoral e ministério diaconal, porque verdadeiramente tem se dedicado a servir ao Senhor com integridade, com interesse de coração, desviando-se do mal, desviando-se do que não agrada a Deus, para o único propósito de glorificar o Senhor Jesus Cristo. Qual seria o objetivo fim? Qual seria o objetivo então de quem está como oficial da igreja? Qual seria o objetivo do pastor? Qual seria o objetivo do diácono? Qual seria esse objetivo se não fosse glorificar o nome de Deus? Se não fosse então fazer tudo aqui para a glória de Deus? Eu volto meus olhos então para Colossenses no capítulo 3, o versículo 23, novamente o apóstolo Paulo agora escrevendo para os Colossos e dando orientações. E ele vem dar uma orientação que é maravilhosa. Ele diz: olha, quando você fizer as coisas às pessoas ou aos homens, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. E quando eu olho esse texto do apóstolo Paulo, eu entendo ainda mais que se eu estou na igreja como diácono, como diaconisa, como pastor, e estou buscando reconhecimento, aplausos, glórias para mim, de nada vai me adiantar. Se eu estou fazendo tudo isso com dedicação, com esmero, dedicando a minha vida por completo, olhando para o ser humano, sabendo que ele é falho, que ele é pecador, que ele precisa da misericórdia, que ele precisa de empatia. Se eu olhar para ele como se estivesse olhando para Cristo, glórias a Deus, porque estamos no caminho certo. Nós entendemos o que é ser cristão, nós entendemos de verdade o que é servir a Jesus Cristo.
E servir a Jesus Cristo é olhar para então o que Ele diz para eu fazer na Bíblia. E agora no 1 Timóteo capítulo 3, seguir ou tentar seguir. Sim, porque eu disse tentar seguir? Porque às vezes é tão difícil você cumprir todas as coisas. Às vezes é muito difícil você cumprir todas as coisas. Mas se você tem o coração quebrantado e pelo menos almeja querer cumprir, já estamos no caminho. Já demos um bom passo. E o Senhor quer que você dê um passo em direção a Ele. Dê um passo em querer acertar. Aquele que almeja então o ministério da igreja, excelente obra está almejando. Aquele que então entende que Cristo é Senhor, está no caminho certo. Aquele que entende que não existe salvação em outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos só Jesus Cristo, grande passo está dando. Aquele que é chamado para o ministério, que escuta a voz de Deus e obedece, grande passo está dando. Aquele que é então consagrado ao ministério e cumpre, verdadeiramente cumpre, grande passo ele está dando. Nós temos que dar passos em direção a Jesus Cristo. Nós temos que querer nos aproximar ainda mais, ainda mais, ainda mais. Certa noite de 31 de dezembro de um ano, que eu não lembro mais qual foi, eu estava numa igreja escutando, cultuando a Deus, adorando a Deus, e aí a mensagem que o pastor trouxe, no momento inicial me intrigou, quando ele questionou o que nós tínhamos feito durante aquele ano. E ele começou a perguntar: o que vocês fizeram esse ano? Estamos encerrando, estamos no último dia do ano, e o que vocês fizeram este ano? Vocês serviram fielmente a Jesus Cristo? Vocês trabalharam? Vocês se dedicaram? Glória a Deus por isso. Mas ainda é muito pouco o que vocês estão fazendo. Aquela palavra inicial, o pastor Gilmar me intrigou, porque foi um ano onde eu me dediquei tanto a servir o Senhor. Quando eu parei para analisar o que ele queria dizer com aquelas palavras, eu entendi que ele estava totalmente correto. Eu entendi que tudo que eu fiz ainda é muito pouco em relação ao presente que eu recebi. E olhe que naquele momento eu ainda não tinha recebido o presente de ser consagrado ao ministério diaconal. Eu não tinha recebido. Imagine hoje, se eu ouvisse essa mensagem, eu diria novamente: eu preciso fazer muito mais. Eu ainda não fiz nada para Jesus. Ainda está de forma insignificante o meu serviço. Eu ainda sou considerado um servo inútil, mas eu quero servir o meu Deus. Diáconos e diaconisas consagrados ao ministério diaconal. E agora me vem à mente, pastor Gilmar, o que a convenção está trabalhando como tema de missões. Povo reconciliado, agente de reconciliação. E eu devo pregar essa semana, quer dizer, hoje é sábado, na próxima semana, amanhã de em diante, né, sobre esse tema. E eu fico pensando que, se eu sou diácono, se eu sou pastor, é porque nós somos povo reconciliado. Se nós somos irmãos em Cristo, é porque nós somos um povo reconciliado. Mas nós precisamos ser um povo que trabalha pela reconciliação dos outros. O meu ministério, o seu ministério, o seu trabalho, o seu serviço, a sua vida, ela terá sentido quando verdadeiramente você servir aos outros, quando você glorificar a Deus com tudo que você tem, com a sua vida. Tudo que foi lido,
atributos, requisitos, é muito importante. Muito importante. Mas, primeiramente, se você não entender que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é o dono da sua vida, se você não reconhecer isso, nada mais fará sentido. Para que tudo faça sentido, eu primeiro preciso saber que eu não sou dono de mim, Ele é o meu dono. Ele me tirou do lugar terrível. Rapidamente eu falei para vocês aqui que eu persegui a igreja. Rapidamente. Ele me ligou, tirou do lugar terrível. E hoje me permitiu estar no púlpito da igreja, dizendo que Ele é bom. Eu não encontrei nada melhor para fazer. Nada melhor para fazer do que servir a Jesus Cristo. Nada. Eu estou no ministério diaconal. Se for vontade de Deus, seguirei para o ministério pastoral. Estou no 7º período de teologia. Se for vontade de Deus, eu seguirei. E eu posso dizer que continuarei dizendo, mesmo quando chegar ao outro ministério, eu nunca encontrei nada melhor do que servir a Jesus Cristo. Parabéns, igreja. Parabéns, porque vocês têm pastor. Vocês têm um pastor que verdadeiramente prega a palavra. Parabéns, igreja, porque vocês continuam identificando no meio das pessoas aqueles que têm chamados para o ministério da palavra. Louvado seja Deus por isso. Mas você que está aqui, que não tem chamado para o ministério pastoral, não tem chamado para o ministério diaconal, não fique triste por isso. Você tem um chamado, tenha certeza. Sirva com o seu melhor a quem lhe chamou para servir. Quem lhe chamou para servir não foi o pastor da igreja. Quem lhe chamou para servir chama-se Jesus Cristo. Deus abençoe. Pastor Gilmar, muito obrigado pela oportunidade de poder servir nessa igreja mais uma vez. Deus abençoe a igreja e muito obrigado. Muito obrigado por permitir que mais um dia da minha vida eu possa servir nessa igreja. Deus abençoe. Amém. A palavra agora está com o pastor Gilmar. Antes dos agradecimentos e da bênção apostólica, convido o diácono Roberto, que ele quer registrar este momento com duas lembranças aqui, e eu convido ele para esse momento. Meus queridos irmãos, sabendo da honra que nos foi dada esse dia, com certeza queríamos presentear todos os irmãos que se esforçaram, para estar conosco, nos honraram, mas, no entanto, não foi possível presentear todos, mas queríamos registrar uma simples lembrança, que fique registrado como uma lembrança do corpo diaconal dessa igreja, pelo carinho que tem pela associação, pelo nosso pastor. Vamos passar uma simples lembrança para o pastor como representante do Ministério Pastoral e o irmão Jorge Souza como mensageiro desta noite. Nosso pastor Gilmar de Oliveira recebe esse presente em nome do corpo diaconal dessa igreja. Da mesma forma, o irmão Jorge Souza, presidente dos diáconos do Brasil, os irmãos já conheceram, recebe esse presente em nome do corpo diaconal dessa igreja.
Vamos cantar o hino 422 do nosso canto cristão. Depois o pastor vai fazer a bênção apostólica para encerramento do culto dessa noite. 422 do nosso cantor cristão, Trabalho Cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como o mestre seguir no caminho dos céus. Até que cheguemos lá, temos que trabalhar, não é, irmão Jorge? Nosso futuro pastor, né? Então trabalhamos. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor, renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé, em oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fardar, para fontes sedentos regressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Antes da oração final, queremos avisar que ainda tem um bolo ali muito bonito, com refrigerante ali pro pessoal, viu? Para todos, né? Quem quiser, né? Então, aqueles que quiserem participar, tem ali um bolo bonito, feito pelas irmãs aqui da nossa igreja, as irmãs diaconisas, né? Que fizeram aí um bolo bonito lá atrás. Vamos ficar de pé e o pastor vai terminar com a oração final. Em nome da Primeira Igreja Batista do Jordão, nós agradecemos a todos
especialmente os visitantes, os parentes dos diáconos e diaconisas, e que vieram aqui entregar o certificado de cada um deles, de cada uma delas. Deus continue abençoando cada um diácono, cada uma diaconisa, visitantes. Agradecemos a nossa irmã Betânia, que fazia algum tempo que não tínhamos aqui, mas graças a Deus hoje ela esteve aqui conosco. Agradecer ao diácono Cláudio, presidente da Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco, diácono Jorge, presidente da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, o nosso diácono Francisco, que fez aqui a leitura da ata do concílio, e de um modo geral a todos, evangélicos ou não evangélicos. Agora o convite continua extensivo. Os irmãos não saiam sem ir para o salão posterior. Quando foi feito o convite pelo diácono Josias, realmente tem um bolo ali e foi feito com muito carinho para que todos possam participar deste momento também. Participaram aqui à tarde do concílio, do culto agora, e a parte agora da coinonia, comunhão com os irmãos. Terminado o culto, iremos para essa última parte. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o Teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa. Temos concluído.